Só que essa classificação toda da tutela provisória, e aqui eu estou falando do gênero tutela provisória, ela só veio dessa maneira, bonitinha, sistematizada, com o CPC de 2015, com o Código de Processo Civil atual, tá? E aí, isso gera um certo problema, por quê? Porque as leis anteriores a ela, ao Código de Processo Civil, e uma delas é a lei que trata da ADI, né, que é a Lei 9868, e outra lei importantíssima, no caso de controle concentrado de constitucionalidade, que também fala sobre a tutela provisória, é a Lei 9882, que trata da DPF, mas enfim, essas duas leis são anteriores ao CPC de 2015, tá? E o que acontecia? Como não tinha uma sistematização clara feita pelo legislador e até mesmo pela doutrina, até tinha, mas o legislador não adotava as nomenclaturas e os posicionamentos doutrinários à risca, né? Então, o que acontece é que a legislação extravagante, ela trata a tutela provisória, uma hora ela dá o nome de tutela cautelar, outra hora de medida cautelar, outra hora de medida liminar, enfim, não tem uma uniformidade no tratamento no que diz respeito à denominação das tutelas provisórias, tá? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá no artigo 10 da Lei 9868, que é a lei que trata do processo e julgamento da ADI perante o Supremo, o dispositivo menciona, a lei, né, o artigo 10 dessa lei, fala em medida cautelar, e não em tutela provisória, e menos ainda em tutela provisória de urgência. Porque lembra, a tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou mesmo antecipada, tá? Mas lá ele fala em cautelar. E olha que doido, a lei que trata da DPF, a 9882, ela ainda fala em medida liminar no artigo 5º. Então, a lei 9882, no artigo 5º, não fala nem de tutela provisória, fala de medida liminar. E aqui eu preciso chamar sua atenção para o seguinte, ó. Quando eu falo em liminar, eu sei que a gente conhece aí, principalmente pelas mídias e a forma como é tratado, mas, veja, a mídia trata de uma maneira atécnica, né? Geralmente, tá? Então, assim, a liminar, ela não é um substantivo, tá? Na verdade, a liminar, ela é um adjetivo da tutela provisória. Ou seja, quando você aciona lá, quando você bate na porta do Poder Judiciário e você pretende, você requer uma medida judicial, seja para acautelar um direito, seja para antecipar o direito de maneira prévia ao provimento definitivo, ou seja, de maneira antecipada à própria sentença ou acórdão, dependendo da situação, você pede uma tutela o quê? Uma tutela provisória. Tutela provisória é o substantivo. E essa tutela provisória, ela pode ser, como a gente acabou de falar, de urgência ou de evidência. E a de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Então, essa tutela provisória, se ela for apreciada antes do ingresso do réu na relação jurídica processual, tá? Que a doutrina gosta de usar o termo em latim, inaudita altera pars, mas assim, se a tutela provisória pleiteada na petição inicial for apreciada antes mesmo do ingresso da parte contrária na relação jurídica processual, aí sim ela é revestida de uma qualidade especial. E aí sim nós temos a famosa tutela liminar. A liminar, na verdade, ela é só uma particularidade, ela é um adjetivo da tutela provisória. E quando ela será assim? Quando a tutela provisória será em caráter liminar? Ela vai existir quando a apreciação da tutela, do pedido de tutela provisória ocorrer no limiar do processo, ou seja, em seu início, antes mesmo da oitiva da parte contrária.